E a Câmara de Sertãozinho tem também nas mãos uma importante decisão. Vereadores devem analisar hoje, em sessão extraordinária, se cassam ou não o mandato do presidente da casa, Lúcio da Rádio. O parlamentar foi denunciado por usar funcionário público em serviços particulares. A comissão processante disponibilizou hoje pela manhã no site da Câmara o relatório final. A conclusão é de que os fatos apontados na denúncia são verídicos. A comissão entende que fazer o jardineiro atuar em desvio de função é ato incompatível com a dignidade da Câmara e decoro parlamentar. Portanto, a comissão processante decide pela procedência da denúncia. O relator e o membro assinaram. O presidente da comissão não assina o documento. Lúcio da Rádio foi denunciado no ano passado por ter usado o funcionário da Casa de Leis para realizar serviços pessoais, inclusive na casa dele. Um áudio vazado recentemente mostra uma conversa entre o jardineiro e um ex-funcionário comissionado de Lúcio da Rádio. E nesse diálogo fica claro que o político usava os serviços do servidor com frequência. Ele fica te tirando, manda você sair da Câmara, que uma hora pega um vereador que pega contra. Mas parou faz tempo. Hã? Faz tempo. Eu sei. Mas era toda semana. Então. Eu lembro aí. Era toda lá. Semana, era terça, era quarta. Quarta era fatal. Eu lembro de você, nós estávamos conversando no telefone, você falou para ele, Lúcio, para de me chamar, se o vereador se o babá pegar nas... E ele, o que é que tem? Eu vi você alertando ele. Era perigoso, cara, ficar te chamando. Fala, mas o cara tá trabalhando aqui na Câmara. O Lúcio fica chamando na casa de serviço particular. Se o vereador conta pegar, o cara tá prestando serviço pra Câmara, tá na casa dele fazendo serviço. Ainda bem que aquele dia você falou, o Lúcio vai parar com isso aí, senão... Almoço, meio-dia, de mim eu saio pra cá meio-dia. Subia pra lá, saía de lá só depois das 2. Hoje, em sessão extraordinária, os parlamentares decidem se cassam ou não o mandato de Lúcio da Rádio. A mulher que fez a denúncia na Câmara reforça que os fatos são graves. Gravíssima. A denúncia trata-se de a utilização de um funcionário, embora que seja terceirizado, mas da Câmara Municipal. Um funcionário que é pago com o dinheiro do cidadão que foi utilizado a serviços particulares do presidente da Casa de Leis. Você encara isso como algo absurdo? Gravíssimo diante da lei do nosso país, do nosso município, gravíssimo. Dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro de todas as pessoas. Apesar do possível ato de improbidade administrativa, a munícipe não acredita que o político seja cassado e culpa o corporativismo na Casa de Leis. Não é a primeira representação que nós entramos contra o presidente da Casa de Sertãozinho e nós entendemos e acreditamos haver um corporativismo na Câmara Municipal de Sertãozinho. Para se ter ideia, 3 vereadores relataram e apenas 2 tiveram a coragem e a hombridade de assinar. Um deles estudou o processo, viu as provas, ouviu as partes e não teve a hombridade de assinar o relatório. Esse cientista político entende que os fatos envolvendo o presidente da Câmara são graves e, diante do relatório final e das provas, Lúcio deveria ao menos ser afastado da função na sessão de hoje à noite. Se você pega o áudio e se aquilo for realmente verdadeiro, há sim um ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público, né? Você não pode, em momento algum, usar de um funcionário concursado que recebe o salário dele dos cofres do município para fazer serviços particulares, né? Então, tendo em vista tudo isso, acredito que o Conselho de Ética deveria pelo menos afastar até uma investigação mais profunda. Lúcio da Rádio é alvo de outras graves denúncias. Em uma delas é acusado de ter usado um carro do Legislativo para ir até uma convenção do partido dele em São Paulo e teria levado junto uma moradora de Sertãozinho. Em outra, é investigado pelo Ministério Público por ter enviado cartas aos moradores usando dinheiro público. Para o MP, essa foi uma tentativa de se autopromover. Eu gostaria que essa casa estivesse cheia de pessoas que tenham interesse no dinheiro público, que tenham interesse de uma cidade melhor. Eu gostaria de alertar as pessoas que nós estamos num ano político e nós precisamos tirar essas pessoas que não têm responsabilidade com o dinheiro público. Nós tentamos ouvir o presidente da Câmara, mas ele disse que só vai se manifestar após a votação do processo. Nossa produção também tentou por várias vezes gravar entrevista com os membros da comissão processante, mas ninguém foi encontrado para se manifestar.
Importante a população saber desse direito constitucional deles, de acionar o judiciário nesses casos. Não precisa depender de Ministério Público, não precisa depender de votos de comissões permanentes de ética ou não, que muitas vezes não funcionam. André Costa, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Processo contra o presidente da Câmara de Sertãozinho, Lúcio da Rádio, foi concluído e a cassação ou não agora depende de votação no plenário. Isso deve acontecer hoje à noite. Roberto, a participação do cidadão sertanezino é fundamental nesse caso. Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo Pucci. Boa tarde a todos que nos assistem. Óbvio que sim, né? Você tem que participar. Foi feita alguma coisa errada? Você vai lá e participa. Vá colocar a sua opinião. Vá defender o interesse comunitário. Uma única pessoa não pode mandar no município. Então, participe e vá questionar aquilo que nós apresentamos na matéria. Como a gente viu na matéria do André Costa, uma conversa de telefone aí entre servidores que teriam sido usados em serviços particulares. Isso caiu como uma bomba lá em Sertãozinho. Existe, Roberto, algo que justifique isso? Não, não existe. Muito claro que não. Só faltava isso agora, nada mais. O vereador, se achando acima de todos os outros munícipes, escolher alguém para trabalhar por ele. E os demais da cidade irão pagar a conta. Isso é impossível. Isso não tem sentido de ser numa democracia, num lugar em que você respeita regras. Democracia é isso, é respeitar regras. Saiu fora da regra, tem que ser punido. Quer dizer, é incrível isso, né, Roberto? Em pleno 2020, e a gente discutindo casos aí onde o político confunde o poder que tem e trata o bem público como uma coisa particular. O que falta para isso acabar, Roberto? Falta a participação de todo cidadão. Falta a necessidade de você se colocar como integrante da democracia. Democracia é para todos, as dificuldades são divididas por todos e aquilo que for feito de bem comum para todos. Agora, deixar uma única pessoa, um único grupo ou pessoas mandando na cidade tem outro nome. Esse troço chama ditadura, e ditadura dói para todo mundo. Essa comissão processante aí trouxe mais um caso em que vereadores estavam preocupados mais em evitar a nossa equipe de reportagem do que prestar contas para o cidadão. Isso é grave, né, Roberto? É muito grave, sabe por quê? Veja bem, democracia implica em você ter liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, se ultrapassou limites, feriu alguma coisa, tem lei. Caso contrário, caso ela continue mostrando efetivamente aquilo que acontece, ela tem que ser levada muito a sério e vai ajudar a colocar a democracia num bom rumo. Agora, quando você começa a colocar dificuldades aqui, dificuldades ali, alguma coisa tem errada. Quando você começa a colocar, inclusive, empecilhos para o jornalista trabalhar, alguma coisa quer ser escondida. Quando você não deixa a notícia caminhar, a informação caminhar, a análise caminhar, o que fica por trás? Má intenção e, de outro lado, a defesa do corporativismo. É corpo de porco isso daí. Você começa a defender interesses muito claros para salvar a pele de um, porque de repente pode cair para todos. Então a gente tem que ficar muito atento e a imprensa tem que participar efetivamente. Para a gente encerrar, Roberto, ano de eleição, a população sertanezina deve repensar melhor na hora de receber na hora de escolher os seus representantes, é isso? É isso, deveria ter pensado já na legislatura passada. Vamos pensar para frente agora? Bom, você gostaria de ter alguém que usa o dinheiro público para benefício próprio? Pense. Obrigado, Roberto.